Olá, que Deus abençoe vocês. E o tema do vídeo de hoje é gratidão. A palavra do Senhor fala assim em 1 Tessalonicenses 5,18: Em graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como discípulos de Jesus, essa também é uma ordem que Deus deixa para nós obedecermos. A gratidão faz parte da vida do discípulo de Jesus. O homem natural, o homem caído sem Deus, por natureza, ele é murmurador, ele é reclamador, ele é queixoso, mas a palavra do Senhor fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, inclusive a murmuração. E com Jesus a gente aprende a ser grato. Eu falo aqui também como um aprendiz, não como um professor. Nosso professor é o Senhor Jesus. Amém? Nós podemos ver a gratidão na vida dos discípulos. Por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. A maioria das suas cartas que ele escrevia às igrejas, ele sempre colocava uma expressão de gratidão. Por exemplo, em Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Romanos 1:8, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. 1 Coríntios 1:4, sempre dou graças a meu Deus ao vosso respeito, a propósito da sua graça, que vós foi dada em Cristo Jesus. Filemão 1:4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então você vê, nós vemos a gratidão sendo expressa por Paulo, por outros irmãos. A gente pode ver também a gratidão sendo expressada pelo próprio Senhor Jesus. Por exemplo, em Mateus 11:25, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Aqui Jesus, ele mais que falou, ele exclamou. João 11:41, ele fala também: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: paz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Na ocasião ali da ressurreição de Lázaro, Jesus, ele ia orar e o Senhor ia ressuscitar Lázaro. Ele nem orou, ele deu uma ordem. E ele sabia que o Pai ia responder a oração dele. E ele já estava grato por causa disso. Lucas 10:21, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois foi assim do seu agrado. Além de ser um mandamento do Senhor, a gratidão também é uma condição para nós sermos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18-21 fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Primeiro, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, uma das condições é sempre sermos agradecidos, nunca murmuradores, nunca reclamões, nunca. O antônimo de gratidão, o contrário, é a ingratidão. Murmuração, queixa, atitude interior. Às vezes você não expressa com palavras, mas Deus vê o nosso coração. E às vezes é uma atitude interior que também se revela em palavras e atitudes. Primeiro, o texto de 1 Coríntios 10, de 1-10, fala que um dos motivos daquele povo que saiu do Egito, o povo de Israel, e a maioria deles não entrou na terra, aquela geração inteira morreu no deserto, um dos motivos foi a murmuração, foi a queixa. O texto diz assim, 1 Coríntios 10, de 1-10, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha, irmãos, como é importante a gratidão nas nossas vidas. Aqueles que murmuraram no deserto, eles morreram prostrados no deserto, eles não herdaram a terra prometida. Às vezes a gente trata pecados de imoralidade com mais dureza, mais seriedade que outros pecados. Mas ingratidão é tão sério como assassinato, adultério. Vamos levar isso em consideração. Como discípulos de Jesus, devemos ter a disposição de aprender a viver contente em qualquer circunstância e assim ser grato também em qualquer circunstância. Filipenses 4, de 10 a 13 diz o seguinte: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, independente da situação, ele era grato. Ele aprendeu o segredo de viver contente, grato em toda e qualquer circunstância, porque ele tinha o Senhor. Para terminar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão aqui de um texto de autoria desconhecida que fala muito de gratidão e ingratidão. Você já se imaginou a partir de hoje que tudo que você reclamar seja tirado da sua vida? Se imagina. Por exemplo, não aguento mais minha mãe. Pronto, morreu. Meu cabelo é horrível. Pronto, careca. Não dá para engolir meu emprego. Ok, desempregado. Meu marido é uma praga, minha mulher não vale nada. Tudo bem, viúva agora. E agora? Não suporto mais esse calor. A partir de hoje só neve e chuva. E agora? Minha casa não é boa. Tudo bem, então vai viver na rua a partir de agora. Como vai ser? Assustador, né? Então, em tudo seja grato ao Senhor. Seja alegre por tudo que você tem. Quando o dia começar, agradeça. Quando o dia terminar, agradeça. Deus é sempre bom conosco. Que Deus te abençoe e fale com você.